Paz, queridos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe os teus sonhos, amém? Deixar para você aqui uma breve palavra ao teu coração, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22. O texto vai dizer assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago, e partiram. Jesus está de um lado de uma margem de um lago e precisa atravessar para cumprir um propósito do outro lado. O cenário é ele se posicionando, fazendo um convite para os seus discípulos. O convite é esse: passemos para a outra margem do lago. E eles vão, porque quem se pronuncia é Cristo. Estão habituados a ver ele fazer milagres, estão habituados a ver ele curar, estão habituados a ver eles curando cegos, curando os coxos. Virou rotineiro. Eu me acostumo com os milagres de Jesus, até porque ele é o mestre. O grande problema é que a ideia do texto é sairmos da nossa zona de conforto com Cristo. Por que digo isto? O que é num daqueles dias? Num é um artigo indefinido, que não me traz a ideia de data nenhuma, de dia nenhum, mas que todos os dias é dias de Cristo se pronunciar a meu respeito. Pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo. Fato é que, quando ele se pronunciar, eu devo estar preparado para atravessar. Bom, esse fato dessa pronúncia de passemos, essa conjugação do verbo está no plural. Ou seja, não só eu irei passar, mas todos que estiverem comigo irão passar. Outra coisa que me traz a ideia no texto são companhia. Cá para nós, verdadeiros um com os outros, a companhia não define nada. Quando você convida alguém para vir para a tua casa, ele vai se tornar sua companhia. Quando ele chega, você já definiu tudo. Ele vai te acompanhar naquilo que você vai fazer. Ou seja, já alguém estabeleceu tudo que vai ser feito. São apenas companhia. Companhia não opina. Companhia executa o que alguém, como líder, já definiu. É isso que estamos vendo no texto. Jesus entra no barco, se pronuncia dizendo que vai acontecer a travessia, e os seus discípulos agora o acompanham. Isso aqui é maravilhoso. Só que essa afirmativa não impede do que vai acontecer no momento da travessia. A gente vai ver no versículo de número 23 isso. O versículo de número 3 diz assim: enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de sucumbir. Isso me transtornou, irmãos. Confesso para vocês. Por quê? A ideia que eu tenho é de um barco navegando e a tempestade alcançando as águas, que é o que o texto diz. Só que as águas é o externo do barco. As águas são o lado de fora do barco. Cristo está dentro do barco com seus discípulos. Cristo está descansando, mas dentro do barco. Cristo está dormindo, mas dentro do barco. A tempestade alcança fora, ou seja, o externo jamais vai poder mudar aquilo que está internamente com Cristo. Cristo não está do lado de fora. Cristo está do lado de dentro. E eu venho dizer para você que em meio a toda essa pandemia que a gente está vivendo na nossa nação, essa pandemia ela é externa. Você é templo do Espírito Santo, guardado pelo lado de dentro por Cristo. Vou repetir.
A pandemia ela é externa. Você é templo guardado do Espírito Santo. Aquilo que acontece no externo não pode afligir o que Deus já te deu dentro do teu coração. A vocação, a chamada, o ministério não irá te impedir de passar por essa travessia. Mas ele há de te mostrar que na travessia ele guarda você por dentro. Por que você não se descabela? Por que você não entra em pânico? Por que essa ansiedade não te mata? Por que você não entra em um estado de depressão? É porque a aflição de fora não consegue te mudar e não há de mudar o que você já tem dentro. Eu venho como profeta de Deus para a tua vida, onde esse vídeo chegar para dizer: todo medo externo não vai mudar e nem apagar a luz que você tem dentro de você. Não vai mudar os projetos nem sonho de Deus para mim e para a tua vida. Ainda que te aflore, ainda que te tente de todas as formas, palavras negativas, notícias maléficas, portadores, profetas do caos, tentam e vão tentar te desanimar, te afligir e te sucumbir. Isso não vai acontecer em nome de Jesus, porque Cristo já está preservando o seu barco pelo lado de dentro. As notícias externas não hão de mudar a condição interna do teu barco. Um conselho: não desça do barco que Cristo subiu. Vou repetir para você: não desça do barco que Cristo já subiu. Evangelista Elton, mas olha a condição do mundo, olha os noticiários. Querido, eu fico com a palavra. Olha o texto, versículo de número 27. Logo ao desembarcar. Vou repetir. Logo ao desembarcar. Não é jargão de pregador, não é persuasão de pregador, mas é palavra de Deus para mim e para a tua vida. A pronúncia de Cristo para eles era: passemos. O versículo de número 7 vai dizer: logo ao desembarcar. Vai ter dias na minha e na tua vida que Cristo vai ocultar algumas coisas para que a gente não tenha medo de subir com Ele no barco. Vai ter dias na minha e na tua vida que Ele vai ocultar algumas coisas para a gente não abrir mão e não desistir da chamada. Vai ter dia que Ele vai dar um nó na nossa cabeça proposital para que a gente ainda compre as suas ideias de vocação e a gente ainda insista e creia que Ele é Cristo. Não desça do barco que Cristo subiu. Olha ao seu redor, você está guardado e protegido pelas mãos do Senhor Jesus. Jesus estava em uma passagem missionária para o outro lado. Havia um homem que estava sofrendo muito. Esse homem estava aflorado, a pele já estava em uma condição terrível, terrível. E vocês sabem muito bem. E quando Jesus, antes de pisar, Jesus nem pisa, Jesus vai pôr o pé na areia, o demônio já reconhece a soberania de Deus e se pronuncia. Por quê? É o barco. É a condição. Você não sabe o que Cristo vai fazer através de você depois que essa tempestade cessar. Você não tem ideia do que Deus há de fazer na minha e na tua vida depois que essa tempestade for embora. Eu venho ser profeta para a vida de alguém para dizer que nós iremos viver dias inesquecíveis com Cristo depois dessa pandemia. Irmão, eu vi uma ministração esses dias, eu vou compartilhar isso ao teu coração. Ele é a cura para toda e qualquer tipo de doença. Ele é a medicina antes que a doença se aflore ou que ela seja descoberta. Ele já é a cura para ela. Então não vai ser qualquer pandemia, pode ser qualquer doença mais maléfica, mais contaminante, mais proliferadora, mais contaminante, o que for. Cristo ainda é o remédio para
todo e qualquer tipo de enfermidade. Seja ela do corpo, seja ela espiritual, seja ela da tua alma. Seja curado em nome de Jesus. E eu encerro aqui dizendo que o olho não viu, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele o ama. Deus te guarde em nome de Jesus.